Olá, neste vídeo nós vamos ver alguns conceitos básicos sobre o critério de novidade no exame de pedido de patente. A Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96, ela diz no artigo 11 que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Então, aquilo que hoje está em segredo industrial, por exemplo, pode ser objeto de patente, porque não faz parte do estado da técnica. O parágrafo 1º do mesmo artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial, diz que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, relativo ao período de graça, 16, relativo à prioridade unionista da Convenção da União de Paris, e artigo 17, referente à prioridade interna. Então, o estado da técnica, ele vai ser constituído por tudo aquilo que é tornado público antes da data de depósito do pedido. Então, nosso marco referencial para a gente fazer nossas buscas por anterioridade vai ser a data de depósito, ressalvada aquelas condições ditas anteriormente, por exemplo, prioridade unionista, quando esse marco temporal passa a ser a data de prioridade. O conceito de novidade, então, definido na Lei de Propriedade Industrial, ele não é exatamente igual ao conceito de novidade presente, por exemplo, na área de inovação. O Manual de Oslo define que um produto tecnologicamente novo é aquele que é novo para a empresa. E o conceito de novidade em propriedade industrial, ele é bem mais amplo. Ele se refere a qualquer documento publicado antes da data de depósito. Então, não há restrições de ordem geográfica. Essa publicação pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo. E nem tampouco de idioma. Pode ter sido em chinês, em japonês, em qualquer outro idioma, que isso vai se constituir estado da técnica da mesma forma. Esse conceito de novidade absoluto, ele é um conceito relativamente moderno. Na lei que foi estabelecida no Estatuto dos Monopólios, de 1624, na Inglaterra, que é considerada a lei de patentes mais próxima das leis atuais, que define o conceito de novidade como critério de concessão de patente. Até então as patentes eram concedidas a critério do rei. Nessa época, o Estatuto dos Monopólios estabelecia um critério de novidade relativa, ou seja, teria de ser aquilo que ainda não foi introduzido na Inglaterra, algo que já tenha sido publicado na Itália, por exemplo, mas que não tenha sido introduzido na Inglaterra, poderia ser objeto de patente. Então, esse conceito de novidade absoluta foi adotado na Inglaterra recentemente, em 77. Bom, esse critério, então, ele é um critério objetivo. Ele não está sujeito a aspectos como o fato do depositante desconhecer aquele documento de anterioridade. Isso, se dependesse disso, seria uma análise subjetiva, iria depender do conhecimento do inventor, e não é o caso. Não importa se o inventor não tinha conhecimento daquela publicação. O que a lei define é se o documento faz parte do estado da técnica. Esse conceito de novidade, então, ele é um conceito que está presente de forma indireta na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira define lá no seu artigo 5º que a lei assegurará proteção aos autores de inventos industriais. Ela não define que isso tenha de ser dado atendendo ao critério de novidade, porém, a mesma Constituição garante o direito adquirido. E no caso, um documento que esteja publicado, ele está de conhecimento público. Ele não pode ser posteriormente apropriado na forma de patente, porque você estaria tirando do domínio do conhecimento público, aquilo que as pessoas podem usar,
para a esfera privada. E isso então feriria o direito adquirido da sociedade, que até então tinha acesso a usar livremente aquela tecnologia, e então passaria a ser algum tipo de restrição com a concessão dessa patente. Essa patente então ela fere o aspecto de direito adquirido previsto na Constituição. Por isso o aspecto de novidade está implícito no conceito constitucional. Esse critério de novidade tem sido reiteradamente reforçado pelas cortes. O Tribunal Regional Federal de Segunda Região estabelece que a novidade é uma condição essencial para a concessão de uma patente. Então, fica claro que o conceito de domínio público e o conceito de estado da técnica são dois conceitos distintos. No estado da técnica, eu posso ter tecnologias que são protegidas e tecnologias que estão em domínio público. Nem toda tecnologia que está no estado da técnica, ela é de domínio público. Um exemplo aconteceu com uma publicação que foi feita em 83, na verdade em 84, foi feita uma publicação na revista I3E de um algoritmo de compressão de dados, LZW, e os autores, eles não divulgaram que aquilo havia sido depositado uma patente um ano antes. As pessoas leram o artigo, começaram a desenvolver em cima dessa tecnologia e mais tarde criaram um formato de imagem GIF, que passou a ser disseminado. Vários programas passaram a tratar a imagem GIF. E mais tarde, a Unisys adquiriu essa patente e começou a cobrar royalties de todos os desenvolvedores de software que tinham em seus programas a capacidade de ler arquivos GIF. Isso aconteceu porque as pessoas, ao tomarem conhecimento do artigo na I3E, partiram do princípio que aquilo estava em domínio público, quando não é verdade, que ele estava protegido. Então, o conceito de domínio público ele é distinto do conceito de estado da técnica. Na análise de novidade, é importante nós termos em mente que quem vai fazer essa avaliação entre o estado da técnica e aquelas características pleiteadas no pedido de patente é uma figura fictícia que é conhecida como técnico no assunto, apesar de que a Lei de Propriedade Industrial, no artigo que trata de novidade, no artigo 11, ele não faz referência ao técnico no assunto. No entanto, esse técnico no assunto, que aparece claramente na Lei de Propriedade Industrial, quando se fala de atividade inventiva, é o mesmo que vai analisar a novidade. Então, para você ter um documento encontrado no estado da técnica, para ele ser relevante na análise de novidade do pedido de patente que você está examinando, é fundamental que esta anterioridade, esse documento do estado da técnica, ele seja revertido de 3 características que serão fundamentais, serão discutidas nos vídeos seguintes, que é a questão da certeza. Você tem que ter certeza com relação à data. Isso, em alguns casos, pode trazer problema a partir de que momento aquele documento foi tornado público. Segundo, a questão da suficiência. O documento tem que ter características técnicas que possam ser comparadas com o seu pedido de patente que está sendo examinado. Ele não pode ser somente uma descrição de uma ideia. E, em terceiro lugar, você tem que ter a questão da publicidade. Ou seja, você tem que garantir que este documento, ele de fato esteve acessível ao público. Ele não estava revestido por cláusulas de confidencialidade, por exemplo. Garantidos esses 3 critérios, você então pode usar esse documento para fins de aferição de novidade. Então, este vídeo então, ele procurou mostrar alguns conceitos básicos da análise de novidade no exame de pedidos de patente, trazendo particularmente a análise do artigo 11 e a diferenciação entre estado da técnica e domínio público, e finalizando com as características fundamentais que um documento de anterioridade precisa ter para ele ser levado em conta na análise de novidade.